Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 10º vídeo, a 10ª lição dessa série de 3 estudos, onde nós estamos estudando aqui o livro de Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. No vídeo de hoje, nós vamos ter como tema o caminho através do véu. Não sei como está o calor aí na região de vocês, onde vocês estão, mas aqui na região sul desse imenso Brasil, mais especificamente aqui no norte do Paraná, Campo Mourão, está um calor tremendo. Mas estamos aqui firmes e fortes, sustentados pelo Senhor, para tentar transmitir também o calor da Palavra de Deus através aí do estudo da Bíblia. Bom, no vídeo de hoje nós teremos então os quadros Na Linha do Rodapé com o Marcos André, onde vai trazer aqui aquelas perguntas, de reflexão do rodapé. Nós também teremos aqui Na Ponta da Linha com o Ricardo e com o Alexandre. Teremos aqui as perguntas para discussão com o Marcos André, lá o hashtag Fui Até o Segundo Marcos. E teremos aquela ponte literária no quadro As Entrelinhas, tá? Nas entrelinhas, nós vamos trazer aqui mais um livro que o título do livro é Os Miseráveis, um romance francês que vai retratar um pouco aí vamos dizer assim, da classe mais desprestigiada, no final aí do século XVIII deles, foi publicado mais ou menos em 1800, o autor é Victor Hugo, um francês, e nós vamos tentar trazer novamente essa ponte com o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês continuem, pessoal, curtindo, compartilhando, aproveitando e entendendo por que nós estamos tentando construir essa ponte. Claro, para tentar atrair as pessoas, ver que nós podemos estudar literatura e ver que muitas histórias que os homens criam também têm um vínculo, sim, com algumas lições espirituais. Beleza, pessoal? Novamente, antes de nós passarmos aí para os comentários, não esqueça, pessoal, se você não é inscrito no nosso canal e gostar do conteúdo, você é convidado a se inscrever, a deixar o seu joinha se você gostar, a comentar e ainda mais, a compartilhar com seus amigos aí, quem sabe, esse material possa incentivá-lo, motivá-lo a estudar cada vez mais a palavra de Deus e nos aproximar principalmente do autor desta palavra. Beleza, pessoal? Então, fica aí o apelo para vocês e logo mais teremos aqui os comentários nas entrelinhas. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós prestigiarmos os comentários, um pouquinho do seu tempo que você dedicou a deixar sua impressão, sua reação, sua opinião aí sobre o livro e nos aproximar um pouquinho mais, A gente vai conhecendo o pessoal já é aqui de casa, alguns que comentam sempre, aqueles que não comentam sempre, mas sejam bem-vindos sempre, que tiver um tempo para comentar, por favor, comentem, Nós temos aqui nos comentários das entrelinhas, e depois vão ter os comentários dos comentários nas entrelinhas, o nosso querido irmão João Cavaco, ele que mora lá em Lisboa, Portugal, lá na União Europeia. E ele sempre coloca aqui uma reflexão a mais, ele começa assim: louvado do Deus triuno pela exposição da palavra, que complementaria com humilde oportunidade espiritual. E aí ele separa no comentário dele algumas seções. Na primeira seção ele coloca o título de O Significado do Santuário e as Confusões no capítulo 9. E aqui dentro do comentário dele ele diz assim: devido às confusões da cultura judaica em relação ao santuário, os cristãos judeus estavam a sucumbir, não somente dos maus tratos da perseguição, mas também dos enganos doutrinários sobre o santuário, levando-os a caminho da apostasia ou da negação de Cristo. O capítulo 9 de Hebreus, diz o nosso irmão João Cavaco, assim como o 10, tem 3 objetivos, ele anota aqui: indicar como os israelitas deveriam ter adorado a Deus antes da primeira vinda, depois da primeira vinda e após a segunda vinda, na eternidade com Cristo, nosso santuário. E aí ele fala que até um ano atrás ele não notava muito, ele diz assim que a igreja adventista aqui era uma voz no deserto falando sobre Hebreus, mas que ele tem notado que muitos outros cristãos têm se atentado à mensagem de Hebreus. Porém, ele fala, alguns com uma interpretação um pouco equivocada. Você é convidado a conferir aqui o comentário dele na íntegra, muito rico. Não deixo de falar para o irmão João Cavaco. Faz um canal, irmão João Cavaco, tem muito conteúdo. Eu vou lá para a conclusão, a última parte, a terceira parte do comentário dele, ele diz assim: a continuidade eterna do santuário. O santuário tem os seus dias contados, diz ele? Bem pelo contrário, o santuário é Cristo, que na santidade gloriosa da Trindade originará sempre novas criações, no sentido dos princípios dos seus atos em constante aperfeiçoamento. O santuário é um espaço com muitas multidimensões físicas, sociais, culturais, econômicas, etc.,
etc, etc, e espirituais, que são dádivas que procuram crentes com o espírito da liberdade e de oportunidade em Cristo para as desenvolver na onipotência do Deus eterno, com o sentido de aperfeiçoamento pela semelhança eterna. Vai se aproveitar ou não? Pergunta o irmão João Cavaco. Cabe a cada um decidir com Cristo no Espírito. Simples, né? É isso mesmo, é uma decisão. Deus nos abençoe com a sua presença. Muito obrigado, irmão João Cavaco, aí pelo seu comentário. E aí, o irmão Xiaomi Note 5, né? Irmão, edita o seu nome lá no celular, mas está aparecendo aqui a marca do seu celular, mas é interessante que ele coloca assim: impossível João Cavaco ter assistido tudo isso em 1 minuto. Mal saiu o vídeo, ele já comentou a Bíblia inteira, né? Ele coloca lá o irmão da Xiaomi aqui, mas Edilza comenta, o Ricardo coloca velocidade 200x, né? E é o Ricardo mesmo, Xiaomi Note 5, né? Depois tem que acertar esse nome do seu perfil, irmão. A Edilza Nascimento comenta aqui conosco também no stream principal. Bom sábado a todos assistindo agora, vou compartilhar após o término. Vamos orar pelas pessoas que perderam seus queridos em Petrópolis essa semana. Uma boa semana para todos nós. Isso aí, sempre orando. Hoje nós tivemos um culto de oração aqui na igreja. O irmão que era lá do Rio, tem a família no Rio, também pediu oração no culto de oração pelos irmãos de Petrópolis. E aí a nossa irmã Edilza Nascimento também está pedindo. Martins Jus, amém. Deus esteja convosco hoje e sempre. Obrigado, Martins Jus, já comentando aqui mais vezes. Joivaldo Santos, sábado ensolarado, como eu iniciei o vídeo, né? Aqui tá calor também, irmão Joivaldo. Maranata e muitas bênçãos para todos aí em Campo Mourão. E ele já compartilhou. Obrigado, irmão Joivaldo, por esse carinho e por esse trabalho missionário aí de compartilhar o vídeo do canal. Esmeralda Viana, minha sogra querida, estávamos lá em Maringá esse final de semana. Boa tarde, meninos, feliz sábado, Deus continue abençoando vocês, assistindo e compartilhando também. Ela fez um bolinho gostoso, uma comidinha gostosa da sogra. Muito obrigado aí, dona Esmeralda, pelo carinho e a paciência da bagunça que a gente faz na casa da senhora. Ézio Antônio de Amorim, boa tarde, estamos juntos. A Hilda Pinheiro, a melhor lição da Escola Sabatina da IASD. Obrigado, Hilda, não esqueça de mandar um abraço para o nosso amigo Ian, né? A Helena Saraiva, glória, amém, pai, gratidão, hashtag fui até o segundo Marcos, feliz semana, meninos amados. Cleolírios Pereira, a Cleo já comentando aqui conosco novamente, feliz semana a todos. Irmão, você que lê os comentários nossos, apresenta todo mundo e se esquece de apresentar o autor, né, que sou eu aqui, o apresentador, né? Eu sou o Lúcio, né, Valentim, eu que dirijo aqui a parte aqui dos quadros do canal. Então, obrigado, Cleolírios, né, por me lembrar disso. Muito obrigada por me explicar o que significa ir até o segundo Marcos, né, que a gente comentou com a Cleo. E sim, hashtag fui até o segundo Marcos, ela coloca. Vou sempre, desde o ano passado que comecei a estudar a lição com vocês. No passado, sempre vou até o fim do grande banquete. Parabéns, fiquem à vontade para visitar a minha linda Maceió. Um abraço a todos. Então, Cleolírios, né, lá de Maceió, sempre coloca, Cleo, até a gente gravar muito de onde você é. Um abraço pro pessoal de Maceió. Sandra Bittar aqui, oi meninos e família Entre Linhas, a lição como sempre nos traz muitos aspectos para reflexão e necessidade de aprofundar ainda mais o estudo das Escrituras. Gostaria de destacar que Jesus pagou a dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. E penso, o que representa o sacrifício de Jesus na nossa vida? O que representa a cruz? Atentar que o pecado nos cega não permite atender a malignidade do pecado, a malignidade do pecado e do inimigo de Deus. Mesmo com acesso aos estudos bíblicos, com edições da Bíblia em várias versões, existem pessoas que acreditam que o inimigo é uma figura mitológica, imaginária, fictícia. Gostaria de destacar também, lembrando Paulo, que a lei de Deus ela é justa, ela é santa e ela é boa. Assim como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, devemos mostrar a todos que somos perdoados e salvos por Jesus e podemos fazer a vontade do nosso Pai amoroso. Né? A vontade dele é que amemos ao próximo como nós mesmos, né, Sandra? Nos 10 dias de oração, né, o pastor Rafael, lá do Rio de Janeiro, na igreja de Botafogo, ela diz, lançou um desafio para que nos 10 dias realizássemos a leitura do Evangelho de João. Como já havia lido algumas vezes, né, o Evangelho de João, ela diz, busquei aprofundar mais sobre este capítulo e quantas descobertas. Muito lindo conhecer mais sobre João, sobre o significado das palavras em hebraico. A palavra princípio em hebraico, cada letra do significado de todo o capítulo foi muito lindo. Hashtag fui até o segundo Marcos. Muito agradecida. Deus abençoe a todos. Grande abraço
Muito interessante, irmã Sandra Bittar, né, no estudo de João, perceba que sempre quando ele menciona a vida eterna, ele usa o verbo ter. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem conhece o Filho tem a vida eterna, porque Jesus veio para que nós tenhamos a vida eterna. Ele não usa o verbo de herdar, que vai vir, que virá, não, ele fala tem. É um estudo muito legal sobre a eternidade no livro de João. E o último comentário, lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe e proteja a vocês. Então, o irmão lá do canal Lições Fortes da Bíblia. Muito obrigado, pessoal. É muito gostoso essa parte onde a gente se comunica um pouco, que a gente lê o comentário de vocês, né? Vamos dizer, se diverte um pouquinho, né? Não é divertir, que não é o verbo correto que o cristão usa, né? Mas a gente se entretém, a gente aqui se interage um pouquinho mais e é muito gostosa essa relação aqui com vocês através dos comentários. Vamos então agora ao que interessa, né, pessoal? Chega aqui do Lúcio ficar falando. Agora então nós vamos dar início, né, ao estudo aí dessa lição, onde o nosso irmão Marcos André, que já está aparecendo aqui, ele vai trazer então na linha do rodapé da lição. Mas antes, o nosso irmão Marcos sempre traz, né, o início dessa lição com uma oração. Então, Marcos, inicia aí com uma oração e já na linha do rodapé. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você, nessa nossa grande classe bíblica que semanalmente lança luz sobre algum tema bíblico para assim nos aproximar um pouco mais da Palavra do Senhor, nos aproximar um pouco mais do relacionamento com o nosso Deus. Pelo menos esse é o objetivo do canal Entre Linhas, né? O nosso objetivo aqui é fazer com que você se aproxime mais da Palavra do Senhor, sinta mais desejo de estudar profundamente aquilo que o Senhor nos deixou aí revelado através dos séculos, né? E eu quero convidar você, como fazemos sempre, a orar, pedindo a orientação do nosso Deus, para que assim possamos compreender os temas sobre os quais nós vamos tratar hoje. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra na Tua presença. Nós queremos Te pedir, Senhor, que cada palavra, cada texto que lermos aqui seja direcionado pelo Teu Espírito. Nós Te pedimos que o mesmo Espírito esteja atuando também naquelas pessoas que nos assistem, para que assim o conhecimento da Tua Palavra alcance os nossos corações, as nossas mentes e nos faça cristãos melhores na nossa igreja, cristãos melhores no nosso lar, na nossa comunidade, para que assim o Teu nome seja honrado. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos supra em todas as nossas faltas, é o que te pedimos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, a lição dessa semana, já estamos na lição 10, né? Já estamos aí avançados no estudo do livro de Hebreus, fala sobre o caminho através do véu. E esse texto, a lição dessa semana, né, ela vai tratar a respeito da ascensão de Cristo, da importância da ascensão de Cristo no que diz respeito ao seu ministério, o ministério da intercessão por nós e também o ministério do governo, né, Cristo como o nosso governante. Na parte de domingo, que tem o título Jesus diante do Pai, fala sobre Hebreus 9, 24, que descreve a ascensão de Jesus Cristo, a presença de Deus, né, ao santuário celestial verdadeiro, para comparecer por nós diante da presença do Pai, né? E diante disso surge a pergunta: por que a realidade do que Cristo fez, não apenas na cruz, mas do que Ele faz no céu, nos dá a certeza da salvação? O processo da salvação, ele não envolve somente a cruz, né, como muitas pessoas pensam, né? As pessoas às vezes dizem que o fato de que Cristo morreu por nós nos desobriga de qualquer outra coisa e nos desobriga de qualquer tipo de santificação, de qualquer tipo de busca por melhoria, e nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, estamos salvos. É verdade que o sacrifício de Cristo é o mais importante e é o que nos dá direito à vida eterna. Mas existe um processo maior, que é o processo de redenção. A redenção, ela envolve a justificação, envolve a santificação e envolve também o momento da glorificação. É isso que Cristo quer fazer por nós. Cristo quer nos restaurar completamente. Tudo que foi perdido no Éden, Ele deseja restaurar. Foi o que Jesus Cristo disse: o Filho do Homem veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Então, o fato de que Cristo
trilhou essa jornada por nós e de que Cristo hoje intercede por nós no santuário celestial, nos dá certeza de que nós fomos perdoados, de que hoje nós estamos sendo perdoados a cada tropeço e de que nós seremos também glorificados quando Jesus Cristo voltar, né? E na parte de segunda-feira nós temos o convite, né? Deus queria um relacionamento estreito com o povo, né? Mas o povo pediu para que Deus não falasse mais pessoalmente com eles, né? Ali em Êxodo no capítulo 20, depois de Deus falar os mandamentos, houve um pedido para que Deus não falasse mais, né? Então o plano de Deus, que era criar um relacionamento estreito com o ser humano, ele foi adiado, por assim dizer, pelo fato de que o povo não desejava ouvir pessoalmente. Então Deus pediu para que se construísse, né, um santuário. E aqui fala que era preciso preparar o povo para que o povo estivesse na presença de Deus. Um povo que era idólatra, que saiu do Egito com muitos costumes ruins. Então, para entrar na presença de Deus foi preciso um preparo para que eles pudessem estar ali, mesmo assim, ainda respeitando uma certa distância, né? Enquanto que Deus queria que Israel fosse até ele, o povo ficou com medo e pediu para que Deus não falasse mais. Aí surge a pergunta: devemos ter medo de nos aproximar de Deus? Quais são as condições para fazê-lo, para nos aproximarmos de Deus? Sim, o temor de Deus deve ser algo muito presente. Deus é santo. As nossas atitudes diante de Deus, elas devem ser santificadas a cada dia para que possamos nos apresentar. Porém, não devemos ter medo de nos aproximar de Deus, não devemos ter receio de nos aproximarmos de Deus, porque nós fazemos isso através de Cristo. E essa é a única maneira que existe de fazer isso, é nos aproximarmos através de Cristo. Cristo entrou por nós, nós vamos a Deus através de Cristo. Portanto, apresentamos a Ele não a nossa vida torta, mas a vida perfeita de Cristo. Então, tudo que precisava ser aperfeiçoado em nós foi já aperfeiçoado em Cristo, né? Na parte de terça-feira, fala sobre a necessidade de um véu, né? O véu, ele representava um limite que não permitia que o povo ou que o sacerdote fosse além do que ele poderia ir no santuário celestial, visto que a presença de Deus estava no santuário. Então, ele poderia, pelos seus pecados, acabar morto. É importante lembrar que esses limites, eles não são conhecidos por Jesus. Jesus, ele não é pecador e, portanto, ele é o nosso sacerdote, mas ele não precisa respeitar esses limites. Tanto que quando Jesus subiu, ele foi imediatamente ao trono. O que nós falamos a respeito das festas, a respeito lá do dia da expiação, é que Cristo iniciou um ministério nesse dia, mas não que ele não pudesse entrar no santuário, como algumas pessoas costumam dizer, né? Então, Jesus, como nosso sacerdote, também foi o nosso véu. Jesus, a carne de Cristo, né, é o véu que permite que Deus esteja perto de nós, porém sem nos destruir, né? Então, sua encarnação, através de sua encarnação, Deus armou o seu tabernáculo entre nós. Jesus Cristo é o tabernáculo verdadeiro de Deus entre nós, né? Pense no que significa o Deus Criador habitar entre seu povo, que era uma nação de escravos recém-libertados. O que isso nos ensina sobre o que Deus, né, está perto de nós e sobre o quanto Ele deseja habitar conosco. É importante, né, olharmos para o passado e ver como Deus ele reage ao pedido do povo, né? Quando o povo pediu que ele não falasse mais, ele mandou construir uma tenda para estar no meio do povo. Quando o povo pediu que o tabernáculo não fosse mais um local de adoração, mas um local de comércio, Deus veio pessoalmente e habitou entre nós. Nós matamos Jesus e ao matar Jesus, o Espírito Santo veio e habita dentro de nós. Então Deus hoje está tão próximo de nós quanto nós mesmos. Ele deseja habitar dentro de nós, né? Esse é um Deus que não nos abandona jamais. O novo e vivo caminho é o título de quarta-feira, né? Que fala que Jesus ele inaugurou por nós como precursor de um novo caminho para que possamos entrar, ter acesso à presença de Deus no santuário, né? Então, quando Israel não aceitou o relacionamento com Deus, ou melhor, quando Israel aceitou o relacionamento com Deus, Deus mandou construir ali um santuário, um tabernáculo para que ele pudesse estar no meio de nós, né? E o texto aqui fala que lá em Zacarias, Satanás se apresenta para
nos acusar diante de Deus. Mas depois da morte de Cristo, ele perdeu o acesso ao céu. E o que nós temos hoje diante do santuário celestial é um advogado nos defendendo, falando sobre as nossas necessidades de perdão, sobre a nossa queda, né? Aí a pergunta que surge: que acusações Satanás poderia fazer contra você diante de Deus, se lhe fosse permitido? Embora ele seja mentiroso, quanto teria que mentir sobre você para buscar a sua condenação? Qual é a sua única esperança? Então, o que me assusta diante de Deus não são as mentiras que Satanás pode contar a meu respeito, mas as verdades sobre mim, né? Quem eu verdadeiramente sou, como eu me apresento diante de Deus, isso que realmente eu devo temer, e por temer eu devo querer modificar, mas isso não deve fazer com que eu me afaste de Deus, isso deve fazer com que eu me aproxime mais e mais de Cristo, que é a única solução para aqueles que desejam estar salvos, para aqueles que desejam estar na presença do Senhor. E na parte de quinta-feira, eles verão o seu rosto, né? Então, argumenta-se que os crentes chegaram ao monte, texto de Hebreus capítulo. Então, através da fé nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos ao Monte Santo de Deus. Nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos ao Monte Santo de Deus, nós chegamos a Jerusalém celestial. Como podemos tornar a promessa da vida eterna real para nós no presente, nesse mundo tão cheio de dor e sofrimento? Que resposta podemos dar aos que dizem que tudo é apenas uma fantasia para nos ajudar a nos sentirmos melhor? O reino de Deus, ele precisa ser presente aqui hoje. Se você não tem prazer em estar na presença do Senhor, se você não tem prazer em ter comunhão com Ele através da Bíblia, através da oração, se você não permite que a lei de Deus governe a sua vida, o reino de Deus realmente não faz sentido para você, é só uma fantasia. A única coisa que você deseja é não morrer, viver eternamente. E qualquer ímpio deseja isso. Qualquer ímpio que você oferecer para ele a oportunidade da vida eterna, ele quer isso também. Agora, nós devemos começar a viver o reino de Deus hoje. O reino de Deus precisa fazer sentido para nós hoje. Nós precisamos ver a beleza do caráter de Deus expressa através da sua lei e viver isso com prazer, com satisfação. Então, que Deus nos abençoe para que a lei de Deus, como diz na nova aliança, seja escrita no nosso coração, para que possamos viver essa nova aliança, para que possamos viver na presença de Deus todos os dias. Eu termino aqui minha participação e agora você vai para Campo Mourão com o Ricardo, com o Lúcio e com o Alexandre. Um abraço e até o final com as perguntas para a discussão. Valeu, Marcos. O Marcos também é outro querido, esforçado e, se Deus quiser, vamos combinar de ser vizinhos lá no céu, né, Marcos? Porque aqui nessa terra está meio distante, alguns quilômetros aí no Rio de Janeiro. Mas a vida tem muitas quilometragens para serem rodadas ainda, né? Então, obrigado, Marcos. E agora nós seguimos, então, na ponta da linha, onde o Ricardo vai trazer aqui os temas principais que o autor apresenta na ponta da linha da lição, de sábado, domingo e segunda. O Ricardo vai trazer aqui as entrelinhas, com o livro Os Miseráveis, e depois o Alexandre entra na ponta da linha de terça, quarta e quinta. Então, Ricardo, chega aí que agora é com você. Vamos lá, pessoal. Lição número 10. O caminho através do véu. Primeira coisa que nós vamos trazer para você é a expressão na língua hebraica para véu, que seria caporete, que seria o véu, a cobertura do santuário nas sinagogas ou propiciatório do templo de Jerusalém. No verso áureo, o verso chave, o verso principal, nós temos Hebreus 9:24, que diz o seguinte: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Novo Testamento, a Brit Hadashah, a Aliança do Renovo, ele foi escrito na língua grega. E uma palavra que a gente destaca aqui, gente, é antitupon,
que pode ser traduzido também por antitipo. Esta expressão figura. Vamos entender. É repetitivo, mas a repetição ajuda a gente a entender essa noção de tipo, antitipo, essa questão de figura. O Mishkan HaKodesh, ou seja, o santuário, a gente chama de santuário terrestre, mas o tabernáculo, o santuário, ele tinha alguns elementos que eram figuras, que eram figurativos de coisas que iriam acontecer, de coisas no céu, aquilo que chamamos do santuário celestial. Mas vamos lá, nós temos um sumo sacerdote, que é o Kohen Hagadol, o grande sacerdote, que ele oferecia, que ele ministrava korbanot, ou seja, os sacrifícios. Falamos na semana passada de vários deles. E os animais eram figuras, símbolos do sacrifício de Cristo, do plano de salvação, da relação do homem, da relação do povo Yashar-El, do povo que é reto com Deus. E nós vemos um principal deles, um cordeirinho. Aquilo é uma figura. É uma figura de Cristo, o cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Kohen, o sacerdote, que era da tribo de Levi, também é uma figura. Kohen Hagadol também é uma figura. O sumo sacerdote também era uma figura de uma faceta do ministério de Cristo. Isso que nós estamos estudando no livro de Ivrim, no livro de Hebreus. O tabernáculo e a cortina, o véu. Nós temos o véu da parte externa, que ele teria uma primeira camada que seria formada de pele de texugo, uma segunda camada que ela seria vermelha, uma terceira camada que ela seria branca e uma quarta camada que ela seria azul, bordado com coisas celestiais, com bordados dourados e celestiais. Nós encontramos isso aonde? O livro Princípio de Vida, um livro da Igreja Adventista, traz esse estudo. Dentro nós teríamos 12 pães representando o pão da vida dado a cada uma das tribos daquele povo Yashar-El, daquele povo que é reto com Deus. Nós temos o castiçal, que simboliza a luz do Espírito Santo, e o 7, que é a plenitude da luz do Espírito Santo dada para o seu povo. Nós temos ali um altar onde eram queimados, e aquela fumaça era como se fosse era um símbolo das orações do povo que reto com Deus, e Yashar-El que subia, que ascendia para o céu. Depois uma nova cortina que separava o lugar santo, o Kodesh, do Kadosh, Kadoshim, do Santo dos Santos. No Kadosh, Kadoshim nós temos a Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto temos a Seret HaDebrot, tábua dos 10 mandamentos, que é a lei. Nós temos um pote com maná, o cajado de Arão, símbolo da autoridade. E o sangue do cordeiro, ele protegia o povo do que estava dentro. Ou seja, porque a lei, porque a autoridade do Eterno, o povo com pecado, a lei ela condena, ela serve para nos condenar, mas o sangue de Cristo era como se ele vedasse, como se ele nos protegesse daquilo. É como se ele
expiasse, servisse, o sangue do cordeiro servia para expiação de pecados. E o ponto que é mais interessante aqui e que se encaixa muito na ponta da linha dessa semana é a Shekhinah. A Shekhinah é a presença do Eterno que se via sob a Arca da Aliança e entre os dois querubins que existiam ali na Arca da Aliança. Então vamos lá, gente. Agora vamos propriamente entrar no sábado. O autor da lição vai narrar, vai destacar para a gente aquele momento da história dos discípulos de Cristo, dos apóstolos, quando eles voltaram do Monte das Oliveiras, logo após Cristo ascender aos céus. Ascender ao céu para exercer o ministério do sacerdócio real, o ministério sacerdotal no santuário celestial. Por isso que eu falei que a Shekhinah é tão importante, porque ele, enquanto sumo sacerdote, depois de 1884, que se iniciaria o Yom Kippur cósmico, ele entraria no Kadosh Kadoshim, ele estaria ministrando ali junto à arca. Tem tudo isso, gente, são figuras, são simbologias para a gente entender melhor. Se nós analisarmos a simbologia lá do pátio, nós vemos que não é algo perfeito. Então não é nós imaginarmos que Cristo está lá no céu com um incensário, chacoalhando o incensário, igualzinho, de forma idêntica, como acontecia aqui na terra. Que ele pegou de fato um sangue do cordeiro, ou que ele ficava se picando com a faca e esguichando sangue lá na cortina do céu, no véu do céu celestial. Tudo isso são símbolos. Assim como ele não tem pelagem de cordeiro, é um símbolo, porque aquilo é um animal manso, como ele também é manso. Aqui, o resto também são símbolos. Nós vamos ver outros símbolos essa semana. Continuando, gente. Então, o autor da lição vai destacar que, embora a realidade deles temporal ela continuasse igual, continuasse atribulada, a esperança deles ela era uma esperança mais forte, ela era uma esperança mais renovada. O autor da lição fala que a ascensão de Jesus ao céu é o tema central na teologia do livro de Hebreus, porque ela marca o início de seu ministério sacerdotal. Também ele destaca que ela inaugura a Brit Hadashah, aliança do renovo, a nova aliança, a aliança que todos aqueles elementos que nós encontramos lá na Torá, lá nos profetas, na Neviim, eram figuras representativas. Então essa nova aliança, ela foi prefigurada, toda ela foi prefigurada no Velho Testamento. Ele encerra seu raciocínio dizendo o seguinte, gente, que além de inaugurar essa nova aliança, que prevê os meios pelos quais podemos nos aproximar. Lembrando que Corban, que é o sacrifício, Corban tem o sacrifício que era feito no Mishkan HaKodesh, que era feito ali no tabernáculo, ela vem de uma palavra que significa aproximação. Então, a figura do Corban Olá, a figura do Corban Hatat, ela era um método pedagógico para explicar o que prefiguraria o sacrifício de Cristo em todos os seus elementos, o perdão de pecados e assim por diante. Como nós olhamos lá para trás na Torá e nós entendemos essa aproximação, olhamos o sacrifício
E nós entendemos essa aproximação com Deus. Se Yeshua é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, então a forma de se aproximar do Eterno, que nós, ao estudar o Korban Hatat, é através do sangue de Cristo. Porque o Cristo é o Cordeiro. Expiação de pecados, o perdão dos pecados, ela é adquirida através de emuná no Cordeiro, no Messias que tira o pecado do mundo, no Mashiach que tira o pecado do mundo. Domingo, Jesus diante do Pai. E novamente o verso áureo, o verso para memorizar, ele surge, ele aparece à tona. De acordo com essa passagem, qual foi o propósito da ascensão de Jesus ao céu? E aqui é muito simples, né, gente? Aparecer na presença de Deus por nós. É o finalzinho do verso. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Agora, aqui na lição de domingo, gente, haverá um destaque para Hag. O que é Hag? Hag são as festas. O próprio apóstolo Paulo já dizia que as festas eram figuras, eram símbolos de coisas que iriam acontecer. E algumas delas já teriam acontecido, inclusive, no momento em que o apóstolo Paulo estava vivo. Nós vamos ver aqui na ponta da linha algumas dessas festas e algumas dessa interpretação dessas figuras, porque todas essas festas também prefiguravam algo no plano de salvação. Então nós vemos lá, gente, Deus instruiu o povo de Israel para que os homens fossem 3 vezes ao ano a Jerusalém, comparecer diante do Senhor. Assim como o sacerdote comparecia na presença, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e comparecia à presença de Deus, a Shekhinah, que é a presença de Deus no tabernáculo. Então o povo também era chamado para comparecer em festas específicas. Na festa da Páscoa, a festa de Pessah, a festa de Pessah era sacrificado o cordeiro pascal. O cordeiro pascal que morria na festa de Pessah é símbolo da morte do Mashiach. Então nós temos, esta era uma das festas. Depois nós temos a segunda festa, era a festa de Hag Masot. Só que ela não está aqui na ponta da linha da lição, porque o autor está destacando as 3 festas que o povo devia comparecer na presença do Senhor, que havia convocação. Mas Hag Masot é a pães asmos, onde se alimentavam de ervas amargas, é um símbolo do período em que ele fica morto. Depois nós temos a próxima festa, que é Rabikurim. Rabikurim, gente, é festa de premissas. É um símbolo da ressurreição do Mashiach, aquele que é as primícias dos mortos, ou seja, o principal dos mortos. Aqui, em razão dele, todos os filhos de Deus que morreram com emuná no Mashiach, eles ressuscitarão. Seguindo, gente, nós temos a festa de Shavuot, chamada Festas das Semanas ou Pentecostes, que é um símbolo da ascensão. E aqui nós temos a convocação. Esta festa está aqui na ponta da linha. Nós vemos lá
na festa de Páscoa e a festa das semanas, Pentecostes. Depois nós temos festa de Shafarot, trombetas. Depois nós temos Yom Kippur, que é o dia da expiação. Essa festa é um símbolo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que se cumpriu em 1844, quando Cristo passa do santo para o santo dos santos. E depois nós temos a outra festa que é encontrada aqui na ponta da linha, que é Sukkot, cabanas, festa dos tabernáculos. Que é símbolo do milênio. Cristo foi nos preparar casas, moradas, cabanas. Sukkot é um símbolo desta era messiânica. Mas aqui na ponta da linha nós temos as 3 festas que são destacadas. Repetindo: Páscoa, Pessah, nós temos festa Shavuot, semanas, e Sukkot, tabernáculos, onde o povo ia 3 vezes. 3 vezes, ou seja, nessas festas, o povo iria para Israel, retornava para Israel. Então vamos lá. O Pentecostes, na ponta da linha, celebrava a colheita da cevada, e na época do Antigo Testamento estava associada à promulgação da lei nos sinais. Mas na Brit Hadashah, na nova aliança, aliança do renovo, ela é símbolo de derramamento do Espírito Santo, língua de fogo. Quando foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos e eles tiveram dom de línguas para levar a mensagem para todos aqueles povos. Festa de tabernáculos celebrava o cuidado de Deus com Israel durante a peregrinação, mas também é um símbolo de Jesus retornando. Ele foi nos preparar moradas, cabanas, e ele retornará para nos buscar, para levar para estas moradas. E nós temos a festa de Páscoa, que celebra a liberdade do povo de Israel do Egito. E também coisas futuras, como o apóstolo Paulo falou, celebra libertação do povo do pecado, da escravidão do pecado, que ela só será plena depois da glorificação de Cristo, depois da segunda vinda de Cristo. Então, festas, elas têm um vínculo com o tipo e com o antitipo. Então, ela tem uma representação, libertação, por exemplo, Páscoa. Ela tem um link com a Torá. Nós olhamos atrás, que é figura também. Então, Páscoa. Libertação do povo de Israel do Egito. Mas aquilo é figura de algo maior. De algo maior. Aquele cordeiro pascal é Cristo morrendo por nós para nos libertar da escravidão do pecado deste mundo. Escravidão deste mundo. Não só do que... Aquela libertação é figura. Foi literal, realmente aconteceu, houve uma promessa para isso, mas ela figura algo maior, que é a libertação de toda a humanidade da escravidão do pecado. Páscoa, Pessah. Perceba? E todas as festas têm esse link. Com a figura lá atrás e com aquilo que é prefigurado lá atrás e com aquilo que é mostrado, revelado no futuro. Então vamos lá, gente. Hebreus 9, 24 descreve a ascensão de Jesus à presença do Pai. Ele chegou ao santuário celestial, o verdadeiro, para comparecer diante de Deus com o sacrifício superior, com a aproximação, com o corban superior. Jesus celebrou as festas com incrível precisão. Aqui o autor da lição ele vai estabelecer um link direto dos eventos de Cristo com as festas. Vamos lá. Ele morreu no dia de preparação da Páscoa, na hora 9ª. Momento que o cordeiro pascal era sacrificado, os cordeiros pascais eram sacrificados, ele estava morrendo, mas ele era sacrifício único e verdadeiro e perfeito e completo. Ele era o sacrifício pascal. E naquele momento em que todos os cordeiros
que eram figuras dele, estavam morrendo, ele também estava morrendo. Vamos lá, continuando. Ele morreu, vamos acrescentar, aí nós temos ali Hag Masot, né, festas, é uma festa de pães asmos, pão sem fermento, e, inclusive o pão é escondido, como o corpo dele ficou na cova, escondido. Ervas amargas são comidas, porque é uma experiência amarga, a morte do Mashiach. Mas ele ressuscita ao terceiro dia. E aí nós temos Habikurim, primícias. Ressuscitou ao terceiro dia e subiu para receber a confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito, quando o sacerdote deveria mover o feixe de cevada madura com as primícias da colheita, festa de Habikurim, festas de primícias. Então eles a acendeu 40 dias depois para sentar-se à direita e inaugurar a Brit Hadashah no dia de Pentecostes, o que possibilitou derramamento do Espírito Santo e cumprimento de profecias, profecia de Abacuque, profecias no Velho Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo. O propósito da peregrinação para Jerusalém era apresentar diante da Alpenei Elohim, ou seja, a face de Deus, a face de Elohim. Isso significa experimentar o divino da mesma forma, a expressão hebraica buscar a face do divino significa pedir por seu auxílio. Segundo o autor Napoleão, ele fala que essa expressão idiomática significa pedir o auxílio do Eterno, o auxílio do Altíssimo. Em Hebreus, esse é o sentido da ascensão de Jesus. Ele ascendeu aos céus, a Deus, como sacrifício perfeito e como precursor, tornou real a promessa para os crentes que peregrinavam nas festas, na Hag, procurando uma pátria. Essa pátria agora é uma pátria celestial. Segunda-feira, convite divino. Na pergunta número 2, como foi a experiência de Israel no Monte Sinai, é pedido para ler Ivrim, Hebreus 12, 18 e 21, que nós vemos lá o seguinte texto. Porque não tendes chegados ao monte que se podia tocar, um monte palpável, nem ao fogo encendido, nem às trevas, nem à escuridão, nem à tempestade, nem aos unidos de trombetas, nem à voz das palavras a qual os que ouviam pediram que lhes dissesse, não falassem mais. O que está acontecendo aqui, gente? Nós temos o povo de Deus, o povo de Israel, ao pé do monte. Eles deveriam buscar esse contato, essa presença com o Eterno, essa presença mais próxima, mas eles pediram para que Moisés, eles não conseguiam, eles tinham medo, e eles pediram para que Moisés fosse esse intercessor. E aqui Moisés é figura do Mashiach. Continuando, vamos ler aqui. Nem acordo aos unidos da trombeta, nem a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que não lhe falassem mais. Porque não podiam suportar o que eles lhe mandavam, que se até uma besta tocasse no monte, seria apedrejada, ou passado uma flecha, um dardo, uma besta que passasse pelo monte, onde eles viam fogo, onde eles viam a presença do Altíssimo. É isso que está sendo dito aqui. É tão terrível era esta visão, o que se via, que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Até o próprio Moisés disse isso. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade de Deus vivente, a Jerusalém celestial e aos muito milhares de anjos, e a universal assembleia e congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus que é juiz de todos, e aos espíritos dos já justos e perfeitos, ou seja, aperfeiçoados, e a Jesus,
medianeiro do Novo Testamento, ou mediador do Novo Testamento, e ao sangue aspergido que fala melhores coisas que o sangue de Abel. Vamos ler só até aqui. A gente foi um pouquinho mais longe para a gente entender melhor, então, esse contexto. O autor, na ponta da linha, justamente ele vai fazer essa questão de figura, gente, entre Moisés e Jesus. Como eu já expliquei, Moisés ele era mediador. E no livro aqui de Hebreus, que nós acabamos de ler, fomos um pouquinho mais à frente justamente para ver isso, Jesus é apresentado como esse mediador. Então nós somos esse povo que não consegue de alguma forma se aproximar. Nós precisamos de Cristo. Assim como o povo precisava de Moisés para se aproximar do monte, nós precisamos de Cristo para nos aproximar do eterno, do Deus, que na simbologia, na figura daquela região, ele também, o monte prefigurava o eterno, prefigurava o Altíssimo. E literalmente se via, né, a presença, uma espécie de Shekhinah, uma espécie de presença do Altíssimo. Por meio de Moisés, Deus deu as instruções necessárias para preparar o povo para encontrar com ele. Por meio de Cristo, nós também temos estas instruções de como nos aproximar dele, através dos evangelhos, através da Brit Hadashah, através da aliança do renovo. O povo precisava se consagrar primeiro. Aqueles que subiam sem preparo morreriam, ou seja, a aproximação do eterno para alcançar a vida eterna é através do constante se alimentar do caráter de Cristo. Nós nos aproximamos através disso. Quando soar da trombeta, longamente a trombeta, no terceiro dia, eles subiram para o monte. Ele queria que eles tivessem a experiência que Moisés e os líderes do povo teriam quando subissem o monte e vissem Deus, e comessem e bebessem em sua presença. Shemote 24, 9 a 11. O povo mais tarde reconheceu que tinha visto a glória de Deus e que era possível Deus falar com as pessoas e elas permanecerem vivas. Isso o autor dizendo na ponta da linha, gente. Mas quando chegou o momento, gente, faltou o quê? Faltou emuná, faltou fé. Mas isso não significa que eles caíram da fé. Deus poupou esse povo, porque Moisés foi chamado para aquela emuná específica, prefigurando aquilo que aconteceria com Cristo. Então, nem todos são chamados para a mesma emuná, nem todos são chamados para a mesma fé enquanto função. Nem todos são chamados. Exemplo disso, nem todos são chamados para martírio. Isso é um exemplo. Prosseguindo, gente. O povo pediu a Moisés que fosse seu intermediário. Nós vemos isso no Shemot, nós vemos isso no Devarim. A manifestação da santidade divina no Monte Sinai teve como propósito ensinar o temor a Deus. Esse temor é no sentido, né, de sentido também de respeito, no sentido de reverência. O próprio autor da lição traz isso para a gente. Um detalhe aqui, gente. Daí nós temos algumas passagens aqui. Nós temos Salmos 111, 10, que vai falar desse temor. Que fala que esse temor a Deus é o princípio da sabedoria. E nós vemos Provérbios 1:7, fala que este temor a Deus ele é desprezado pelos loucos. Provérbios, depois 9:10, fala que a ciência dos santos, a prudência. Depois nós temos Provérbios 10:27, que o temor aumenta o dia dos santos e diminui o dos ímpios. E a gente encerra. Porque o povo teve medo de se encontrar com Deus? Porque lhes faltou emuná, porque lhes faltou confiança, lhes faltou fé. Agora nós vamos para a nossa entrelinha.
Bom, gente, então vamos para o treino dessa semana e o livro é Os Miseráveis de Victor Hugo, de 1862. Bom, já vou trazer de cara aqui o link. Nós falamos na lição da semana duas coisas. Primeiro, nós falamos do véu, né? Além do véu. O que tem no Mishkan Kodesh além do véu? Nós temos a Arca do Concerto. Além do... Vamos um pouquinho antes. Né? Vamos no santo. Nós temos ali pães. Os 12 pães. E na nossa história, ela começa justamente com o roubo de pães. Nós temos, depois do Kadosh, né, do santo, lugar santo, no Kadosh Kadoshim, um véu. Nós temos um véu que separa os dois. E dentro da arca nós temos o maná, que é o símbolo de Cristo como sendo um pão da vida. Já falei que a história começa com o roubo de um pão. Nós temos a lei. E nós temos um personagem aqui que é um símbolo de uma justiça que não é propriamente tzedakah, que significa ato de justiça de caridade. É aquela visão ocidentalizada de uma justiça sem caridade, de uma justiça cega, de um cumprimento cego da lei. E não justiça como sendo sinônimo de caridade, como é a expressão hebraica tzedakah, que significa ato de justiça e caridade. Mitzvah, que é mandamento, também significa ato de bondade. Então, nós temos essa ambivalência na língua hebraica que os ocidentais não têm. Nós temos um personagem nesse livro que ele pega só um pedaço da tzedakah. Ele não é justo no sentido bíblico, justo no sentido do eterno. Nós vamos ver isso essa semana, nós vamos ver esses elementos, nós vamos enxergar de certa forma alguns personagens, nós vamos ver, estudar alguns personagens que não estão além do véu, vamos dizer, dessa maneira. E outros personagens que enxergaram além do véu. Vocês já vão entender quem são esses personagens, gente. Mas primeiro vamos entender um pouquinho do autor, tá? Victor Hugo, gente, 1802, ele nasceu na França, 1802. O seu pai, ele era um general de Napoleão. O pai dele era deísta. O que é isso? É uma religião racional, de um Deus ausente, como se Deus tivesse criado o mundo e tivesse se pirulitado, tivesse largado aí não é nem ao Deus dará, né? Porque dentro dessa visão Deus, ele se afasta. E a sua mãe era católica e ela era monarquista. Ele se formou em direito em 1845. Ele ascendeu ao Senado. Ele criticou o regime, gente, e ele foi exilado por 18 anos e morreu aos 83 anos em 1885. A nossa história, muitos falam que ela tem vários protagonistas, mas tem um que se destaca mais do que os outros. Ela é uma história muito interessante porque os vários personagens eles estão entrelaçados. A trama deles, a história deles, ela está entrelaçada, né? E algumas pessoas falam, bom, mas esse tipo de trama, incrivelmente, esse tipo de trama com personagens com destaques, com maiores destaques, isso já foi feito por Leo Tolstói, só que Tolstói veio depois, então ele deve ter lido, provavelmente, Victor Hugo. Nós temos algumas versões desse livro, gente, porque o Victor Hugo ele fazia muitas digressões. Então, por exemplo, estava contando a história, aí chegava no personagem, ele pegava e começava a falar, contar a história daquele personagem. Chegava um determinado elemento, ele começava a contar a história sobre o esgoto da França. E aquilo, para ele, tinha algum tipo de relevância na história. Então, vocês vão encontrar versões com as digressões e sem as digressões. Então, tem uma versão com as digressões, ela tem 1000 páginas.
e sem as digressões elas são mais resumidas. Nós não vamos, obviamente, resumir essas digressões, a história do esgoto francês e trazer aqui uma resenha disso. Nós vamos pegar a trama central e vamos resumir o resumo, porque senão haja tempo, né? Então vamos lá, essa história ela ocorre em 1815, no fim do Império Napoleônico, após a Batalha de Waterloo. E o protagonista principal dessa história, gente, é Jean Valjean. Ele é um homem pobre. E ele é um homem pobre que perdeu o pai muito cedo. Ele foi criado pela irmã mais velha. E esta irmã mais velha, ela era viúva e ela tinha 7 filhos para criar. Logo, ele tinha 7 sobrinhos. E passavam por algumas dificuldades. E lembra que eu falei no começo da história que começa com um pão? Pois é, Jean Valjean é preso no desespero por roubar pães para levar para os seus sobrinhos, para os filhos de sua irmã viúva. E ele é condenado a trabalhos forçados. E após algumas tentativas de fuga, a pena simplesmente ela vai aumentando. E ela vai aumentando, e ele fica uns 19 anos, mais ou menos, ele fica uns 19 anos preso, e depois sai, mais ou menos a mesma época, a mesma quantidade de tempo, em que o nosso autor ficou exilado por criticar o regime. Será que é uma coincidência? Não sabemos. Então, após 19 anos, o nosso protagonista, só que o nosso protagonista precisa carregar uma marca. É um papelzinho amarelo, e com esse papelzinho amarelo as pessoas saberiam de toda a sua história. E ele é condenado 2 vezes, condenado pela justiça e depois condenado pela sociedade, que ele carrega aquele papelzinho amarelo. Toda a ordem de preconceitos, né? Ele sofria em função da obrigatoriedade de carregar aquele papelzinho amarelo. Eu vou ler um trechozinho do livro, gente. Depois de ter sido julgado, a sociedade que o fizera desgraçado, julgou a providência que fizera a sociedade e o condenou também. Essa questão do papelzinho amarelo. Então, o Jean Valjean, ele vai para uma hospedaria e ele é expulso desta hospedaria e ele é abraçado, ele é recepcionado por um bispo. E aqui nós vemos aqui o exemplo, gente, de alguém que está na presença de Deus, que é o bispo Myriel, que o acolhe. Só que ele está endurecido, gente, por todo esse tempo de sofrimento, e ele rouba a prataria da igreja. E ele foge com aquela prataria e ele é preso, e ele é trazido. Só que o bispo Myriel o perdoa. Caparró, ele o perdoa. Percebe aí o Yom Kippur? Ele o perdoa e fala, não, ele não roubou, e ainda pega mais 2 pratarias e fala, não, isso aqui fui eu que dei de presente. Dei de presente para ele. Ele fica chocado com aquilo e ele muda a partir daquilo. E ele decide que ele vai ser uma outra pessoa. Mas nós vemos, gente, no decorrer da história, que ele sempre foi uma pessoa que tinha muita récede, muito amor ao próximo, muita caridade, o Jean Valjean, né? E de fato, mas ele volta para a rua e com esses recursos, ele acaba, e a sua sapiência acaba se tornando dono de uma fábrica. Só que aí aparece finalmente o inspetor Javert, que é aquela pessoa que tem aquela visão da lei não aperfeiçoada. Aquela visão da lei, e inclusive ele fala assim, ele tem uma frase interessante: ser bom é fácil, difícil é ser justo, porque ele tem uma visão da justiça, que a justiça é o cumprimento literal da lei. Então ele seria um símbolo aqui, vamos dizer, daquela pessoa que olha a lei e pensa apenas nos ritos pelos ritos, e não como prefiguração de alguma coisa. Então, continuando, e esse policial é obcecado pela justiça, e ele não é propriamente o nosso, ele não é propriamente um antagonista. Alguns não veem ele como antagonista, mas
ele vai atrás o tempo inteiro do João Valjean para tentar encontrar. E o João Valjean, ele sempre fica receoso de descobrir, né, porque ele mudou de nome. E nesta fábrica ele conhece uma jovem chamada Fantine, que engravidou de um homem e foi abandonada por ele, e deu à luz a Cosette. E ela deixa esses filhos com uma família do Thénardier, que seriam donos de uma estalajaderia, de um hotel, digamos. O João Valjean descobre a história da vida dessa Fantine e ele decide ajudá-la, né? Só que ela fica doente, ela morre e ele vai acabar descobrindo que aquela família ela tratava muito mal a menina Cosette e ele adota a menina Cosette. Inclusive, gente, essa Fantine na história do livro, antes de morrer, ela vende seus cabelos, seus dentes e começa a se prostituir para conseguir dinheiro para que essa família sustentasse a sua filha. E o João Valjean descobre isso e ele adota. E ele vai cuidar dessa menina. Ele fica sabendo de toda essa situação e da Fantine e da Cosette, decide que ele vai ajudá-las. A história daí ela passa por o enfoque de vários personagens, né, como eu disse. Daí tem o enfoque também da Cosette, que em sua juventude ela vai conhecer Marius, que é um jovem universitário. Esse jovem universitário ele é cuidado por um avô rico, mas o Marius também ele tem alguns amigos de um grupo revolucionário que é contra a monarquia. Eles são a favores da república. Eles seriam os amigos do ABC. É liderado por Enjolras, que é um jovem republicano, idealista, que vive para a revolução. João Valjean, gente, enquanto isso, ele continua assombrado pelo seu passado e com medo de descobrirem, né, o seu passado. Então, em um determinado momento, quando o jovem Marius, que já apaixonado, né, pela sua filha adotiva, ele vai até a casa, ele pensa que é o policial e ele simplesmente foge com a menina. E o Marius decide se juntar àquela frente daqueles revolucionários lá do ABC. Os revolucionários da insurreição popular. O João Valjean, gente, ele tem um sentimento de pai mesmo, um amor de pai. Inclusive, nós não vemos ao longo da história nenhuma referência a uma alusão, insinuação sexual com relação a mulher nenhuma, e sim um sentimento de amor paterno por essa menina. E ao conhecer o Marius, ele encoraja, inclusive, esse relacionamento da sua filha adotiva com ele, que entende que é um bom menino. O agente Javert, ele entra disfarçado naquela barricada, naquela revolução, mas ele é reconhecido por Enjolras, que o amarra. O João Valjean, aqui, que mesmo ele sendo atormentado por esse seu passado, e o inspetor Javert ser a personificação disso, ele pede para os revolucionários para ele cuidar da execução do inspetor e cuidar das cordas, só que ele corta as cordas para que ele fuja. Neste motim, né, o motim é completamente reprimido pelo governo, todos os estudantes eles acabam mortos, incluindo uma das filhas daquela família que cuidava da Cosette, incluindo uma criança, incluindo um menino que estava cuidando, que tinha uma relação com esses jovens, né, da faculdade e que estava ajudando os jovens na munição. E o Marius é gravemente ferido, só que ele é salvo pelo João Valjean. O Javert foge após ser liberto pelo João Valjean. E por ser um homem que vivia na lei e acreditava que não poderia haver nada além da legislação, ele não entendia
como que um criminoso poderia ter salvado a sua vida. E como uma pessoa que não compreende perfeitamente justamente essa ambivalência de justiça, que a justiça que essa questão do tzedakah é um ato de justiça e ato de caridade, eles são simultâneos, que Deus, a mitzvah, que é a lei, que a lei do Velho Testamento, toda aquela parte é figurativa, que ela foi mais bem compreendida na Brit Hadashah. Então ele tem aquela visão parcial, não consegue entender que a lei é para que todos se enxerguem culpáveis perante Deus, não consegue ter essa visão. Então ele não consegue entender como um criminoso é capaz de praticar um ato de bondade, e ele se mata no rio Sena. Bom, gente, nesse momento da história, o Marius desconhece a identidade do seu salvador, que foi o Jean Valjean. Mas ele descobre a identidade dele, o passado dele, e ele promete para o Jean Valjean que não vai revelar para Cosette o seu passado, mas ele se aproxima dela, ele se casa com ela e ele afasta a filha adotiva do Jean Valjean, que fica muito entristecido. Certo dia, aquela família, a família Thénardier, que ela é próxima ao Marius, porque o pai do Marius, ele achava que o chefe da família teria salvo sua vida. Mas aqui o Victor Hugo descreve essa família como sendo idiotas, grosseiros e assim por diante. E eles tentam se aproveitar do Marius em função dele ser rico. Mas numa dessas visitas, numa dessas tentativas de extorquir dinheiro dele, eles acabam revelando a identidade do salvador do Jean Valjean. E o Marius, no final do livro, ele leva novamente Cosette para se aproximar do Jean Valjean, mas ele está doente, mas ele morre feliz pouco tempo depois. E esse é o final do livro. E vocês já perceberam que a nossa entrelinha é com muito spoiler. E o link que nós fazemos, gente, é o seguinte: vocês percebem que o Jean Valjean, independente da sua natureza limitada, a sua natureza até mesmo meio torta, ele exerce a sua emuná, comete alguns deslizes, e diferente do inspetor, na sua vida, ele tem uma interpretação e uma aplicação da lei mais correta. Ele comete o equívoco de roubar, o roubo é errado, mas a intenção dele era roubar para dar alimento para os seus sobrinhos. O bispo, ele é instrução. Aquela vontade de fazer o bem, ela não era canalizada, e com o bispo ela é canalizada. Durante toda a obra nós vemos ele fazendo o bem sem querer nada em troca, sem desejar nada em troca, um amor sincero, um amor puro, um amor verdadeiro. E isso é o que é verdadeiramente o enxergar a presença do Eterno. Isso é o enxergar além do véu. É espelhar, representar, figurar o Altíssimo em tzedakah, em atos de justiça, em atos de caridade. Agora é com você, Alexandre. Olá, pessoal do Entre Linhas, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E já na lição 10, mais duas depois dessa e estamos no 13º sábado. Lição da semana é uma lição interessante, o título dela é O Caminho Através do Véu. E a impressão que eu tive ao estudar a lição é de que a gente estava fazendo uma caminhada mesmo. A gente estava caminhando da parte externa do santuário, da parte de fora, para a parte de dentro. Foi a sensação que eu tive. Já estudaram sábado, domingo, segunda, com o Ricardo, e agora eu vou acompanhar vocês no final dessa jornada, a partir da lição de terça-feira. A lição de terça-feira tem por título A Necessidade de um Véu. E a gente faz uma comparação
aqui ao longo da lição, no geral, que o próprio Paulo faz no livro de Hebreus, que é a comparação entre o momento em que Moisés sobe o Sinai para falar com Deus, em que o povo pede para não ver a face de Deus, por causa do medo que eles sentiam da presença e da santidade de Deus, e a entrada dos remidos no Monte Sião, agora já confiantes da salvação recebida em Cristo Jesus. Essa comparação é uma comparação de dois momentos diferentes do plano da redenção, e é uma comparação muito bonita. A lição de terça-feira, a necessidade de um véu, ela vem trazendo uma mensagem assim dura, que é a mensagem de que nós somos terrivelmente pecadores e de que nós não conseguimos nos achegar a Deus de forma segura por nós mesmos. A gente percebe ali a morte de Nadab e Abiú, né? Que oferecem um fogo estranho diante de Deus, que fazem uma aproximação diante de Deus confiando nos próprios méritos, achando que podiam fazer do jeito que queriam, levando um fogo estranho, um fogo que era mais fácil de produzir do que aquele que eles deveriam levar para oferecer os sacrifícios diante de Deus, para acender o incenso. E na sequência ali tem uma orientação para Arão, né? Em Levítico 16, 1 e 2. O pai, depois que os filhos morrem, é dito para ele ainda que não deve entrar no tabernáculo, para que ele também não morra. A impressão e a construção do texto aqui, da lição, é de que o véu do santuário é aquilo que nos protege de Deus. Se nós nos achegássemos diretamente a Deus, nós seríamos consumidos pela sua glória, pela sua justiça, porque nós somos pecadores. Como não lembrar da citação de que sou impuro e de impuros lábios, e não posso me achegar a Deus para que eu não morra. Toca-me com a brasa do altar para que meus lábios sejam puros. Ou como não lembrar do momento em que Moisés, depois de ver a Deus quase que face a face, para se relacionar com o povo, para que o povo veja Moisés, Moisés precisa cobrir o seu rosto com um véu. Quer dizer, é preciso que de alguma forma aquilo que é infinito, aquilo que é todo poder, toda glória, toda majestade, aquele que é toda justiça, se diminua, se cubra, que se façam barreiras no nosso contato com Deus, para que nós não sejamos consumidos. A barreira está presente no véu que cobre o rosto de Moisés. A barreira está presente no véu do tabernáculo, que de certa forma separa primeiro o povo do lugar em que o tabernáculo está repousando. E depois a parte externa da parte interna do tabernáculo. E por fim o lugar santo do lugar santíssimo. Uma sucessão de véus que separam. Mas eu acho brilhante, brilhante mesmo a comparação que o autor da lição faz com Cristo Jesus, como sendo um tabernáculo que habita entre os homens. A própria palavra tabernáculo vem da ideia de habitação, né? E Deus faz o tabernáculo para que ele possa habitar no meio do povo de Israel. E agora, Cristo Jesus, como vai dizer o apóstolo João, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quer dizer, Cristo Jesus é o tabernáculo de Deus. Em outro momento, quando Jesus Cristo vai falar da destruição do santuário, ele diz, em 3 dias destruirei e reconstruirei este tabernáculo, ou esse santuário, se referindo ao próprio corpo. Quer dizer, Cristo é o véu. Cristo é o véu que, num primeiro momento, nos protege da manifestação completa de Deus, no sentido de uma manifestação sobrenatural. Nós, como pecadores, não podemos ver a Deus face a face. Nós, como pecadores, não podemos estar na presença de Deus sem sermos consumidos. Então Deus se esvazia, Deus se diminui, Deus se faz homem, Deus encarna na forma de Cristo Jesus. Para que nós possamos, por meio desse véu, vislumbrar a Deus. Então o primeiro véu que está exemplificado em Cristo Jesus, é esse véu que permite a Deus tabernacular, habitar entre nós. E por fim, nós temos
Cristo Jesus atuando como véu ainda hoje, como aquele que faz a mediação entre nós e Deus. É interessante que quando Cristo ressuscita, quando Cristo morre e ressuscita, no momento em que Cristo na cruz diz que está consumado, no momento em que Cristo passa a figurar e se habilitar como mediador entre nós e Deus, o véu do santuário terrestre se rasga. O véu está aberto. Não é preciso mais aquela sistemática de mediação e de véus no santuário terrestre, porque Cristo Jesus é agora o nosso mediador. É aquele que vai fazer a ponte entre nós e Deus. É aquele que vai atuar como véu. Nós não precisamos mais de um véu no santuário terrestre, porque o santuário está aberto. E Cristo ministra por nós, diante de Deus, no Santo dos Santos. Podemos avançar para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira tem por título Novo e Vivo Caminho através do Véu. E vai desenvolver um pouco mais justamente essa ideia de Cristo ministrando no Santo dos Santos. O texto base é o texto de Hebreus 10, 19 até 22. E vai dizer ali que nós podemos hoje entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Um caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Quer dizer, o santuário nos está aberto. Porque Cristo abre esse caminho. Cristo abre o véu do santuário para nós. Cristo, e é na justiça de Cristo que nós nos tornamos aptos a estarmos na presença de Deus. Pelos seus méritos somente. Pelo caminho que Ele nos consagrou, vai dizer Hebreus 10, e pelo véu, que Ele nos consagrou pelo véu. Sua carne, sendo véu, é claro, e tendo nós grande sacerdote, que é Cristo Jesus. E segue o texto, aproximemo-nos com sincero coração, com certeza de fé, com um coração purificado, é claro, de toda má consciência, e com um corpo lavado com água. Essa expressão de um coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água vai dizer respeito, sim, ao batismo, nas águas, por imersão, que representam um novo nascimento, a morte por uma vida de pecado e um novo nascimento em Cristo Jesus, mas que representam um processo que acontece no nosso coração, que é a limpeza do nosso coração de toda má consciência, que é aquilo que nos aperfeiçoa, pelo mérito de Cristo, a estarmos diante de Deus. Por fim, chegamos à lição de quinta-feira. Nós estávamos do lado de fora do véu, na lição de terça. Nós entramos no santuário e o véu se abriu, na lição de quarta. E agora, na lição de quinta-feira, Hebreus 12, 22 até 24. Com destaque, se a gente recuar até o versículo 18, a comparação que eu falei com vocês do Sinai e de Sião. Agora, o véu aberto nos permite ver o rosto de Deus, ver a Deus face a face. E Hebreus 12, 22 a 24 vai dizer: tendo chegado ao monte Sião, cidade do Deus vivo. Quer dizer, nós não estamos mais debaixo do monte Sinai fumegando, com medo de nos achegarmos a Deus, porque somos pecadores. Nós nos achegamos a Deus, em vez disso, confiantemente, porque encontramos a salvação na misericórdia de Cristo Jesus. Nós não estamos mais no Sinai, nós estamos no Sião. Nós nos achegamos a Deus como remidos por Cristo. Nós nos encontramos com as hostes de anjos. Nós nos encontramos numa assembleia que é universal, todos os povos criados por Deus. Nós estamos na igreja dos primogênitos. Nós todos somos herdeiros com Cristo Jesus. Deus é juiz de todos os justos, e nós estamos lá na condição de justos aperfeiçoados. Jesus é o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, nós encontramos lá, referência, claro, ao sacrifício de Cristo Jesus, que fala coisas superiores ao que falava o próprio Abel. Quer dizer, o sacrifício de Abel, o justo Abel, era o sacrifício do Cordeiro, que apontava para a vinda do Messias e para a morte de Cristo. O sangue da aspersão, que nos permite entrar no santuário celestial.
O sangue da aspersão que nos permite estar na presença de Deus como justos, aperfeiçoados pelo sangue de Cristo. Esse sangue é o sangue de Cristo. É um sangue que testifica de coisas superiores ao sacrifício de Abel, do justo Abel que imolava o cordeiro. Porque é um sacrifício superior. É o sacrifício de Jesus Cristo justo. O sacrifício, como diz a carta aos Hebreus, que não precisa se repetir, porque aconteceu de uma vez por todas. E que de uma vez por todas nos liberta do pecado e da culpa. É muito bom fazer essa jornada, foi muito gostoso estudar essa lição. E eu espero que você tenha tido a oportunidade de, desde o Sinai, desde o santuário do deserto, desde o medo da destruição, desde o véu que nos separava, por meio do sangue de Cristo, adentrar no Santo dos Santos com os véus abertos e estarmos na presença de Deus. Essa presença de Deus, ela será plena e completa e total no Monte Sião. E é para lá que eu quero estar. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre, obrigado, porque também é corrido, véspera de feriado, mas estamos aí firmes e fortes para trazer esse material para você. Obrigado, Alexandre, por ter enviado o vídeo, obrigado, Ricardo, por ter preparado na ponta da linha essa entrelinha muito gostosa, mas não acabamos ainda, né? Nesse banquete do Entrelinhas, né? Temos aí alimento para todos os gostos, né? Nós temos ainda as perguntas para a discussão do Marcos André, que é as perguntas que estão aí na sexta-feira. Então, Marcos, traga essas perguntas para nós e encerre então essa lição, assim como nós começamos, com uma oração. Vai lá, irmão. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, onde encontramos aquelas perguntinhas que nos levam a meditar de maneira prática a respeito da teologia que aprendemos na lição da semana. E na primeira pergunta, que começa com o Salmo 42, verso 2, que diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei me apresentar diante da face de Deus? Salmo 42, 2. Como ter sede de entrar na presença de Deus? Se não nos alegramos na presença de Deus enquanto o adoramos e vamos a Ele com fé, quando nos alegraremos? Quais são os fatores que levam à alegria a Deus, né? que nos levam à alegria em Deus? Relacionamento, né? Nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque muitas pessoas almejam o céu, almejam as ruas de ouro, almejam estar vivendo eternamente, mas não almejam a presença de Deus, não almejam estar em relacionamento com Ele. Então a vida eterna, ela tem que começar através de um relacionamento estreito com Deus todos os dias. Nós precisamos estar desenvolvendo esse relacionamento todos os dias. E não dá para termos um relacionamento estreito com Deus se vivemos apegado às coisas do mundo, às coisas que o mundo oferece, né? Então nós muitas vezes gastamos muito tempo com coisas que não nos oferecem a satisfação de estar na presença de Deus, as coisas que não nos elevam espiritualmente. E por isso, quando estamos num culto, quando estamos em oração, quando estamos lendo a Bíblia, aí nos sentimos entediados, nos sentimos cansados, né? Nós precisamos então mudar aquilo que estimula a nossa mente, aquilo que estimula o nosso coração, aquilo que estimula a nossa espiritualidade. Nós precisamos pedir que Deus faça essas transformações e escreva a lei dele no nosso coração para que tenhamos prazer em nos apresentar na presença de Deus e contemplar a face dele, que é descrita, né? O caráter de Deus é descrito nas leis. Pergunta número 2. Em um livro que zomba da fé, alguém criou um robô que crê por nós, ou seja, um robô adorador, né? Embora isso seja uma farsa, como devemos ter cuidado de não fazer o que Israel fez no deserto, ou seja, pedir intermediários entre nós e Deus. Alguns podem pensar que as orações de outros em seu favor tenham mais peso diante de Deus do que as próprias orações. Por que devemos evitar essa armadilha? Porque, com base nos méritos de Cristo, podemos nos aproximar de Deus sem necessidade de intermediários humanos, obviamente, porque Cristo é o intermediário que nós precisamos, que apesar de ser humano, é Deus. Então, nos achegamos a Deus através de Cristo. Nós não podemos desprezar esse convite que foi feito, né? Nós estudamos sobre isso nessa semana. É o convite onde Deus diz assim: venham à minha presença, andem pelo caminho que foi inaugurado por Jesus, atravessem o véu do santuário
e se apresentem na minha presença. Esse convite é estendido a todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, a todo aquele que deseja estar na presença de Deus. Hebreus trata da certeza da salvação, porém como devemos ter cuidado para ter certeza sem confundir, né, sem sermos presunçosos. Isso é muito importante a gente entender que a nossa salvação ela só é certa em Cristo. Não importa a religião a igreja que você frequente, né, a denominação que você frequenta, não importa os ritos que você pratica nessa denominação ou em casa em particular, né, no estudo da lição, no estudo da Bíblia e coisas desse tipo, isso não dá mérito para a salvação. Então nós precisamos olhar para nós como perdidos e olhar para Cristo como certeza da nossa salvação, porque Cristo inaugurou o caminho, trilhou o caminho e hoje está lá no santuário celestial intercedendo por nós e nos convida a entrarmos também por esse caminho. Então que Deus nos abençoe e que essa certeza possa estar permeando os nossos pensamentos, as nossas orações, o nosso estudo da palavra, os nossos relacionamentos com outras pessoas. E baseado nisso eu quero convidar você a orar a Deus, agradecendo por isso e pedindo que Ele confirme essas verdades no nosso coração. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de entrarmos no Teu santuário através de Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor receba as nossas orações, as nossas petições, que o Senhor nos receba na Tua presença, Senhor, e faça as transformações que nós necessitamos. Que o Senhor coloque no nosso coração o prazer em Te servir, o prazer em estar na Tua presença, o prazer em viver eternamente contigo. Nós te pedimos isso não só por nós mesmos, mas pedimos também por aqueles que estão ao nosso redor, por todos que nos assistem, pelos familiares, por todas as pessoas que nós desejamos ver no céu. Te pedimos e te agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Obrigado, amigos, pela companhia, pelo estudo e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra do Senhor. Valeu, Marcos. Obrigado aí, irmão, mais uma vez pelo carinho, pelo compromisso, pelo comprometimento, né, de sempre enviar o seu material, nunca atrasar. Né? E, claro, Deus tem nos sustentado e nos dado muito mais do que nós merecemos. Não fazemos isso por troca, mas fazemos isso porque nos sentimos alegres, né? Felizes, úteis ao nosso Criador, né? Quando estamos aqui servindo a Ele. Então, pessoal, nos vemos no 11º vídeo, na próxima lição, onde nós vamos estudar, e aí volta aquela série do título, né? Jesus, o consumador de nossa fé. Então, nos vemos até lá. Por favor, se cuidem, né, pessoal? Se Deus quiser. Tchau, tchau.